contexto em que mudanças ocorrem a todo momento, a organização precisa estar alinhada em torno de definições claras, sustentadas por uma gestão com amplo envolvimento e participação da equipe de trabalho. Como ter sucesso em vendas no mundo atual? Como ter sucesso em vendas no atual mercado global e competitivo é o tema da Tribuna Independente de hoje. O nosso convidado é o consultor e palestrante Carlos Puia. Com a apresentação da jornalista Liviane Gonçalves, começa agora, ao vivo para todo o Brasil, mais uma edição do programa Tribuna Independente. Olá, muito boa noite. Começa agora ao vivo, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São José do Rio Preto, mais um programa Tribuna Independente. Você é o nosso convidado para participar a partir de agora conosco. O nosso tema de hoje é como ter sucesso no atual mercado de trabalho global e competitivo. Nós recebemos o professor e instrutor de treinamentos, professor Carlos Puia. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite de vocês. Fico à disposição não só de vocês, da bancada, mas também os espectadores que estão nos assistindo. Você que é lojista, você que é gerente de vendas, né? Você que trabalha com uma equipe de vendas, ou que tem interesse em saber de vendas, vamos dar para vocês hoje dicas maravilhosas sobre o assunto. Bom, você de casa já entendeu que o clima é esse, a participação é muito importante. Você pode, a partir de agora, enviar a sua pergunta para o professor Carlos Puia através do fone. Mas o que eu percebia muito, que a gente fazia, assistia palestras, assistia treinamentos, na hora era aquela maravilha, aquela coisa maravilhosa, bonita, e na hora de se aplicar a essa teoria, nós nos deparávamos com uma coisa totalmente diferente do mercado. Porém, também o contratante dessas palestras, que seria o empresário, a maioria são todos fechados. Eles buscam uma melhoria, buscam uma resposta para os seus funcionários e eles mesmos não têm essa resposta. O que o senhor poderia falar sobre isso para mim? Mas o que acontece no mercado hoje é o seguinte: primeiro vamos entender a diferença de uma palestra e de um treinamento. O que o empresário faz hoje? Quando ele sente que a sua equipe de vendas, ou eu diria não só a equipe de vendas, mas de uma maneira geral, a sua equipe de trabalho, vamos dizer assim, os seus colaboradores, quando eles necessitam de uma qualificação, de um treinamento, o que se pensa no mercado hoje é numa palestra, né? Dificilmente ele pensa em eu diria um curso especializado para aquele tipo de negócio que ele quer. Qual a diferença da palestra e qual é a finalidade de um treinamento? Bom, eu costumo fazer uma analogia da seguinte forma: você tem um filho que estuda, o seu filho chega em casa com aquela avaliação escolar que antigamente a gente conhecia como boletim, te entrega o boletim e você olha aquela avaliação e diz o seguinte: meu filho, você hoje teve uma nota 4 em matemática. Aí você chama o seu filho, convida o seu filho para sentar e diz para ele o seguinte: filhão, levanta um pouquinho mais cedo, procure estudar um pouquinho mais de matemática, procure na classe sentar na primeira fila, procure a sua professora, tire suas dúvidas, porque você precisa melhorar nesse aspecto. Isso é o quê? Isso é palestra. Isso é aconselhamento. O que é o treinamento? É quando o pai pega o filho, pega essa avaliação do filho e diz o seguinte: filhão, senta aqui, vamos analisar onde que está a sua dificuldade, aonde que a coisa está pegando, que o papai vai tirar suas dúvidas. E aí você vai ensiná-lo a fazer aquele exercício. Você vai tirar as dúvidas ensinando a fazer. O que você vai fazer? Você vai passar para ele alguns exercícios onde ele vai praticar matemática e resolver o problema. Então a diferença de uma palestra, de um treinamento é essa. O convidado de hoje é o professor Carlos Puia. Ele está falando sobre como ter sucesso em vendas no atual mercado global e competitivo. Carlos Puia é administrador de empresas, consultor, instrutor de treinamentos e autor dos livros Vender Muito Mais Que Uma Profissão e Onde as Empresas Fracassam. É graduado em administração de empresas, pós-graduado em administração e marketing pela Facinter de Curitiba. 25 anos de experiência no mercado de trabalho,
nos segmentos de alimentos, supermercados, atacadistas e distribuidores, produtos de higiene pessoal, materiais para construção e nos últimos 10 anos atua em projetos de consultoria e treinamento em vendas. Você também pode enviar a pergunta para o professor Carlos Funha, que está aqui esperando, preparado para atender você aí de casa. Nos ajuda. Como que ele chama, gente? É o Vitor Calef. Ele é de Americana, São Paulo, está acompanhando o programa. Ele parabeniza pela iniciativa, está adorando o programa e disse que, além de parceiro na atividade de vender, ele sempre foi um grande admirador seu. Opa, e por isso obrigado. Não poderia deixar de participar. Ele pergunta como ensinar a arte de vender, as técnicas de vendas, aos jovens que estão ainda no segundo grau. Olha, uma das coisas interessantes, Ligiane, é que é muito gratificante, até a pergunta do Vitor, né? É Vitor Calef, de Americana. Do Vitor, ela é bastante oportuna. O que acontece hoje no mercado no mercado não, vamos dizer, no estudo, né? Na área acadêmica? Nós acabamos de falar agora para a Maísa. Por que o médico não tem, o trabalho do médico, ele não tem um trabalho de pós-atendimento, que é a busca do feedback, que é a satisfação do atendimento. O que ele diz no curso, ele diz no curso médio, né? É isso que ele quis dizer, no ensino médio. Segundo grau. Eu diria que a gente já teve um avanço muito grande hoje no curso acadêmico, hoje no curso de pós-graduação ou até no curso de graduação, já está sendo colocado matéria sobre vendas. Inclusive eu fui convidado pela faculdade aqui em Rio Preto para ministrar curso de venda, curso de atendimento e de vendas, coisa que isso não acontecia no passado. Então a pessoa se formava em administrador de empresa e não tinha nenhuma experiência, nenhuma qualificação de vendas. Como que você vai administrar uma empresa se não conhece nada de vendas? Eu acho que no ensino médico, eu acho que é ainda um pouco prematuro. Eu acho que um avanço que a gente já teve, um passo que a gente teve, já é colocar essa matéria num curso universitário. Eu já acho isso bastante interessante, principalmente no pós-graduação. Muito bem, professor. O Francisco Pereira, de Birigui, ele disse que está assistindo o programa, é fã do seu trabalho e da Rede Vida. Hugues Rezende, ele é aqui de São José do Rio Preto, ele está parabenizando pelo programa. Ele disse que tem uma empresa no ramo farmacêutico, professor, e atende mais ou menos uns 100 clientes. Ele pergunta o que pode fazer com essa pequena empresa para enfrentar as grandes empresas do mercado atual. Prestação de serviço. Quando você tem uma empresa menor, você tem um controle maior. Eu, quando era criança, eu assistia muito uma propaganda, né? Eu acho que nem existe hoje essa marca, mas a Atlantic, eu lembro até hoje, né? E a vinheta era bastante conhecida na época, ele dizia o seguinte: quem não é o maior tem que ser o melhor. Então, quanto menor a tua empresa, maior poder de controle você tem em cima dessa empresa. Então, é prestação de serviço. Hoje não tem o grande ou o pequeno. Hoje existe aquele que presta um serviço melhor. E também tem uma pergunta muito interessante aqui, da Sônia Rodrigues. Ela é de Campo Limpo Paulista. Sônia, obrigado pela sua participação. Ela faz uma pergunta com relação ao cliente se tornar amigo. Ela pergunta se é errado. Primeiro ela conquista o cliente, faz amizade, ela conquista um amigo, mas ela está pensando nele como cliente. Ela pergunta se isso é certo ou errado. Não, não é errado. Né? Antigamente, vamos falar um pouquinho nos anos 70, nos anos 80. Eu, quando iniciei meu trabalho de vendas, eu trabalhava com um produto que tinha apenas 99,9% de mercado. Então ele tinha, hoje o pessoal chama de share, né? Tinha 99,9% de share de mercado. Eu trabalhava com um produto líder e eu tinha por hábito almoçar na casa do cliente, jantar na casa do cliente. Eu tinha um cliente como um amigo mesmo. Hoje a coisa se tornou um pouquinho mais profissional. Hoje, por exemplo, eu conheço algumas organizações que, se você convidar o gerente de compras ou o comprador para ir almoçar e ele for fragado por um chefe, ele é demitido com justa causa. Por quê? Eles entendem que essa amizade, essa aproximação, às vezes, se torna como se fosse um suborno branco. Você está levando o meu comprador para almoçar para ganhar. Ele é tipo assim, jogar 171 nele e adquirir a venda. Agora, eu ainda sou do tempo da antiga que você tem que ser amigo do seu cliente. Agora, como que você é amigo do seu cliente? É levando para ele soluções. Aí você passa a ser amigo. Agora, o relacionamento é muito importante numa venda. Você tem que ter muito relacionamento com o cliente. Não é tudo hoje em dia.
Hoje você tem uma série de fatores que definem uma venda. O relacionamento é uma delas. Agora, ser amigo do cliente, não, nada impede. Desde que não tenha dentro da organização esse tipo de norma. Precisa tomar Professora Suzilei, ela é aqui de São José do Rio Preto, ela pergunta se o vendedor nasce vendedor ou ele se transforma em vendedor. Se isso acontece, é por isso que existe maus vendedores hoje. Olha, eu diria para a Suzilei, né? Eu diria para ela o seguinte, olha, se vendedor nascesse pronto, não existiria agência de contratação e de recrutamento. É só você ir na maternidade, ficar esperando nascer, né? Aí você olha assim para aquela criança que acabou de nascer, esse tem cara de vendedor, você para que daqui 18 anos vem buscá-lo, né? Daqui 20 anos vem buscar. É interessante porque quando eu era... Eu quero saber em relação ao consumidor, assim, quais foram as maiores mudanças no perfil do consumidor, né? Com o passar dos anos. Como que esse consumidor era um tempo atrás, como ele é hoje, mais exigente, quais as necessidades... Perfeito, Maísa. Olha, o consumidor hoje, primeiro, ele está muito exigente. Hoje, por que ele está exigente? Não porque ele se desenvolveu como consumidor, é porque as opções aumentaram. Antigamente, eu lembro quando eu era garoto, minha mãe chegava em mim e falava assim para mim, olha, pega a caderneta, a famosa caderneta, né? Vai lá na padaria da esquina, geralmente era a única da cidade, e você era mal atendido, da forma como você era atendido, você acabava comprando, por quê? Faltava opção de compra. Hoje o consumidor tem N opções de compra. Eu tive uma experiência, eu não vou citar nome de loja, nada, mas eu tive uma experiência um pouco negativa agora, semana passada. Eu cheguei num posto de gasolina só para você entender como que o consumidor está chato. Eu sou um consumidor chato. Eu cheguei num posto de gasolina e disse o seguinte, olha, eu vou trocar o óleo do carro, eu vou encher o tanque do carro, vou trocar o filtro de óleo do carro e vou lavar o carro. Eu só preciso de uma pessoa para me levar. Olha a preguiça do consumidor brasileiro. Eu vou andar 5 quarteirões? Não, eu quero que você me leve na minha casa, volte com o carro e me liga depois para ir buscar o carro. Veja bem, um tanque cheio, uma lavagem, uma troca de filtro, uma troca de óleo. Quer dizer, quanto isso aí, qual é o faturamento que ia dar para o posto de gasolina? Do lado tinha um carro, 2 pessoas passando cera no carro, o outro lavando o lavador de carro e um atendendo na bomba. Ele só disse o seguinte para mim, não tenho ninguém para te levar em casa. Infelizmente não vou poder fazer esse tipo de trabalho. O que eu fiz? Fui em outro posto, me levou em casa, me buscou, me levou o carro de novo. Aquele posto que eu passava toda semana para abastecer meu carro, deixou de ser meu fornecedor. Eu passei o quê? Aí no outro posto. Então hoje o consumidor ele é muito exigente. E o empresário hoje não se atentou a isso. Qual que é a grande cartada hoje de uma loja? É você ter uma pessoa comprometida com o seu negócio. Você não tem um vendedor lá para atender pessoas. Você tem que ter um vendedor para resolver problemas e soluções daquele consumidor que vai, que é a necessidade dele. Naquele momento, minha necessidade era em casa. E não tive esse compreendendo. Então, o consumidor de hoje, ele é mais exigente? É, porque mais uma vez, ao professor Carlos Puia por ter aceitado e por ter esclarecido tantas dúvidas nossas aqui hoje, viu, professor? Olha, o tempo foi bastante pequeno para a gente resolver, né, todas as dúvidas e perguntas que surgiram. É a minha primeira experiência, né, nesse tipo de trabalho, em fazer uma entrevista numa rede de televisão. Confesso para vocês que para mim tudo foi surpresa, né, mas uma surpresa bastante agradável. Espero voltar mais vezes. E para aqueles que não conseguiram fazer a pergunta durante o programa, eu quero divulgar meu site. Meu site tem uma página de contato, é www.carlosrobertopuia.com.br. Lá tem todos os meus contatos de celular, de e-mail. Eu deixo vocês à vontade. Tem material disponível lá que vocês podem requisitar, que eu faço. Eu tenho o maior prazer de mandar para vocês. E qualquer dúvida, empresários que estão nos assistindo nesse momento, através do site, pode entrar em contato, a gente vai ter o maior prazer de responder. Repita o site, então. www.carlosrobertopuia.com.br. Rede Vida de Televisão, o canal da família.